Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início à correção da nossa lista de exercícios da nossa aula 01, né, da nossa primeira aula. Nesse primeiro exercício, pessoal, a proposta é identificar os elementos que pertencem a três conjuntos diferentes, né? Ali, a da letra A, a letra C, com base em uma descrição textual, não é? Então, vê, em A, temos um conjunto formado pelas letras da palavra matemática. Reparem que, mesmo que uma letra apareça mais de uma vez, ela só entra uma vez no conjunto, já que conjunto não tem repetição. Inclusive, nós já vimos esse exemplo na aula anterior, né? E eu acabei enfatizando isso, não é? Mas vamos ver aqui novamente, para que a gente não esqueça, né? Porque isso é muito importante, não pode haver essa repetição de elementos, tudo bem? Então, o conjunto que vai representar as letras da palavra matemática vai ser o seguinte: vai ter o M, né? Vai ter o A, o T, o E, não é? O T já não vai entrar mais, perdão, o M já não vai entrar mais porque nós já temos, o I, né? E o C. Esse conjunto aqui vai representar, né, as letras da palavra matemática. O B, ele pede as cores da bandeira brasileira, né? Então, a gente tem o verde, a cor verde, amarelo, azul e branco, não é? Essas são as cores que possui a bandeira brasileira do nosso país. A letra C pede que a gente represente o nome de estados brasileiros que começam com a letra A. Então, vamos lá, vamos chamar esse conjunto de A. A gente tem o Acre, não é? A gente tem Alagoas, Amapá e Amazonas. Não é? Então, essa é a correção do nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo. Pessoal, neste segundo exercício, a ideia é fazer o caminho inverso do anterior. Agora, em vez de listar os elementos, nós vamos observar quais são eles e descobrir qual propriedade comum eles compartilham. Ou seja, vamos descrever o conjunto com uma característica geral, usando a linguagem matemática. Por exemplo, no conjunto A, temos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Nós temos as reticências, que indica que existem infinitos elementos ali, não é? Então, esses números, esses elementos que estão pertencentes a esse conjunto A, eles são números pares. E essa sequência, ela vai continuar indefinidamente. Então, a gente pode descrever esse conjunto por uma propriedade da seguinte forma. Vamos lá. A, não é? Vamos chamar esse conjunto de A para esse daqui, tá? A vai ser igual a X. Como os números são positivos, eles vão pertencer aos números naturais, tal que X é par. Tudo bem? Ou seja, X pertence ao conjunto dos números naturais e é par. E essa propriedade está aqui, né? Os números estão representando essa propriedade aqui, tá bom? Pessoal, na letra B, nós temos o conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2. Ali a gente tem umas reticências, né? Para indicar que existem elementos ali entre o 2 e o 9, né? E o número 9, né? Então, para que possamos descrever esse conjunto através de uma propriedade, faremos o seguinte. Percebam que esse conjunto, ele possui o elemento do 0 até o 9. Então, a gente pode escrever o seguinte, vamos chamar de B, não é? O x vai pertencer aos naturais novamente, tal que o 0, ele vai ser maior ou igual que o x, e o 9 vai ser menor ou igual que o x. Como assim, professora? Percebam que a gente tem aqui, nesse conjunto, a gente tem o 0 e a gente tem o 9. Então, a gente deve escrever que ele é maior ou igual, não é? E ele vai até o 9, então ele é menor ou igual que 9, ele está aqui nesse intervalo, tudo bem? Então, a gente tem o 0, que vai ser maior ou igual que x, e a gente tem um 9, que vai ser menor ou igual que x. Se a gente for olhar, a gente tem esses elementos, porque quais são os números maiores que 0? Maiores ou iguais que 0? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Aí o conjunto para no 9, né? O 8 e o 9, porque ele está dizendo que é
menor igual. E quais são os números menores iguais que 9? O 9, o 7. Perdão, vem o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Parou aqui no 0, né? Tudo bem até aí, né, pessoal? Aí vamos lá, vamos agora para a letra C, alternativa C. O conjunto C, ele traz Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Aqui não temos números, mas não temos os nomes de cidades, né? E todas elas são capitais brasileiras. Então, uma boa forma de escrever é X, tá o que? X é capital de um estado brasileiro. Capital de um estado brasileiro. Ou então, são capitais de estados brasileiros e tal. Mas aqui a gente só citou 3, né? Pessoal, nesse terceiro exercício, o desafio é traduzir descrições em linguagem simbólica, ou seja, escrever esses conjuntos da letra A à letra E, usando a notação matemática dos conjuntos por uma propriedade, como a gente já fez anteriormente, né, outros exercícios, que diz assim, X, tal que X possui tal propriedade. Então, vamos resolver item por item. A letra A pede que a gente represente o conjunto dos múltiplos inteiros de 3 entre menos 10 e 10. Então, a gente pode escrever da seguinte forma, vê só como é que vai ficar. Letra A, eu vou chamar esse conjunto de P, tá? Aqui a gente pode dizer X pertence aos inteiros, não é? Tá ok. E por que vai pertencer aos inteiros? Porque agora nós estamos trabalhando com números negativos, né? E os números naturais não contêm números negativos, né? Somente os positivos. Tal que o menos 10, ele seja maior que X e menor que o 10 positivo. Tudo bem? E X é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Pessoal, vamos relembrar o que são números múltiplos. São aqueles números quando a gente multiplica, é aquele número que quando a gente multiplica por outro número inteiro, dá um determinado resultado. Por exemplo, os múltiplos de 3, no caso, vão ser positivos e negativos porque a gente inseriu ali os inteiros, vai ser o menos 9, o menos 6, o menos 3, aí entra o 0, aí entra o 3, o 6, o 9. Por que ver? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, percebam que os múltiplos é o resultado dessas multiplicações entre dois números inteiros, tudo bem? Então, se a gente fosse representar, por exemplo, de forma enumerativa, ficaria da seguinte forma. A gente vai entrar com menos 9, percebam que o menos 10 ele não entra porque ele não é maior ou igual, ele só é maior, né? Nesse caso aqui. E o menos 10 também não vai, perdão, e o 10 positivo também não entra, porque ele é menor. Se ele fosse menor, igual entraria. Então, a gente tem o menos 9, o menos 6, o menos 3, aí a gente vai para o 0, né? A gente já começa a entrar nos naturais, aí já não tem mais negativos, né? Agora a gente tem o número 3, o número 6, o número 9, né? A gente para no 9 aqui pelo seguinte motivo, que aqui a gente tem uma restrição, não é? Porque é nessa condição aqui. Se ele pedisse todos os múltiplos de 3, por exemplo, ficaria inviável para a gente fazer, obviamente, né? Uma tarefa quase impossível porque eles são infinitos. Mas a gente colocaria reticências aqui para indicar que existiam mais elementos ali na frente, né? Mais múltiplos. Mas ele deu aqui que era maior, né, que menos 10 e menor que 10. Então, a gente para por aqui, tá bom? Deixa eu apagar porque a gente precisa resolver somente por uma propriedade, não é? Então, vamos lá. Pessoal, a letra B pede que a gente represente o conjunto dos divisores inteiros de 42. Vamos chamar esse conjunto de D, tá? Então, V. A gente pode escrever da seguinte forma. X pertence aos inteiros, tal que o X divide 42. Pessoal, no caso, essa propriedade aqui, se a gente fosse enumerar os conjuntos, a gente iria inserir tanto os positivos como também os negativos, tá bem? Então, a letra C pede o conjunto dos múltiplos inteiros de zero, né? Pessoal, aqui é uma pegadinha, tá? Porque o zero só tem um múltiplo, que é ele mesmo. Portanto, o conjunto será dessa forma, tá? Deixa eu apagar novamente. Será um conjunto o quê, gente? Unitário,
né? Porque ele só possui um único elemento. A letra D pede que a gente represente o conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3. Pessoal, estamos lidando com números racionais em forma de fração, com numerador e denominador positivos, menores ou iguais a 3. Então, vê, esse conjunto aqui D, ele pode ser representado da seguinte forma. Deixa eu apagar esse C aqui. A gente vai representá-lo aqui. Vamos chamar, é a letra D, né? Vamos chamar de conjunto F, tá bem? Vê só, o conjunto das frações com numerador e denominador, compreendidos entre 0 e 3. Então, se tem numerador e denominador, é uma divisão, né? É uma fração. Então, vamos colocar assim, x e y, vamos chamar assim, tal que x pertence aos naturais, tá? Esse x aqui vai pertencer aos naturais. O y também vai pertencer aos naturais, com uma diferença que a gente não vai inserir o zero, tá bom? Posteriormente eu vou explicar isso, o porquê desse asterisco, tá? E o zero vai ser maior que x, tá bom? E o 3 vai ser menor ou igual a x. E o zero vai ser maior que y. E o 3 vai ser menor ou igual, tá bom? Deu para entender, não foi? Então, vê, pessoal. Mesmo que a notação dos naturais inclua ou não o zero, quando estamos lidando com frações, precisamos lembrar que o denominador nunca pode ser zero. Por isso, usamos esse símbolo dos naturais com um asterisco, né? Para indicar que estamos falando de naturais não nulos. Tudo bem? Então, por fim, nós temos a letra E, que pede que a gente represente o conjunto dos nomes das capitais da região centro-oeste do Brasil. Então, vamos lá. Letra O. Quais são as capitais que fazem parte da região centro-oeste do Brasil? Brasília, não é? Brasília. A gente tem Goiânia. Goiânia. Depois de Goiânia vem Campo Grande e Cuiabá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né? Esses primeiros exercícios aí. E vamos para os próximos.